Ter uma defesa dos trabalhadores, dos sindicatos e órgãos de defesa e saber como buscar a garantia dos direitos humanos em proteção internacional, esse é o anseio de diversas entidades, especialmente após as deformas que as normas de proteção ambiental e social estão passando em lugares variados e também no Brasil desde 2017. Você pode reagir conhecendo o Sistema Interamericano de Defesa dos Direitos Humanos. Você, como ator e agente com grandes resultados em âmbito nacional e internacional. É o que tem ocorrido com vários movimentos, líderes, juristas e advogados que têm recorrido à Comissão e à Corte Interamericana de Direitos Humanos, como o caso que eu vou apresentar hoje, com o posicionamento da comissão e uma solicitação à CIDH, à Corte, sobre direito do trabalho, questões de gênero e direito sindical, que foi protocolada em 31 de julho de 2019. Saindo diretamente de Washington, nos Estados Unidos, na comissão, para a Costa Rica, para ser apreciada pela CIDH. O pedido, ele traz o posicionamento relevante da comissão e uma análise pertinente do contexto atual e da imperatividade de reconhecimento dos direitos do trabalho e direitos sindicais como direitos humanos que devem ser respeitados pelos países e julgados pela CIDH. Assistindo a este vídeo até o final, você poderá ver uma explosão de ideias transformadoras e possibilidades à realidade social e à sua vida profissional. É um material que faz parte do vasto material que eu tenho acompanhado e você pode encontrar nos meus canais sobre a teoria e prática dos direitos humanos. Tudo gratuito e em uma linguagem acessível. Vamos juntos e somos fortes, como diz o poema. Juntos somos fortes, somos flecha e somos arco, e não há nada a temer, pois sempre ao meu lado há um amigo que eu preciso proteger. Lembram? Todos juntos somos fortes. Os textos que eu utilizo, hoje ele vem diretamente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e você pode usar nos seus estudos e principalmente nas suas petições em âmbito nacional ou internacional. Eu sou Clóvis Renato, professor que estuda essas questões humanas desde o doutorado em Direito até a atuação ostensiva junto aos tribunais e organizações internacionais, como você pode acompanhar pesquisando meu currículo facilmente aí pela internet. Eu sou como você, que entende que o papel do Estado é evitar o sofrimento e ampliar a dignidade de todas as pessoas. Daí, estudar e praticar nessa área com entidades sociais e principalmente de forma coletiva. Se inscreva e siga as minhas páginas e redes sociais para ficar sabendo do lançamento das novas turmas nos cursos que eu costumo oferecer e palestras em várias entidades e locais aí pelo Brasil e alguns lugares até fora, não é? É um material único e criado só para você e tem gerado uma alegria fantástica pelos milhares de engajamentos a cada dia, aos quais eu sou muito grato e me energizo para continuar. Aos que pensam diferente, não tem problema. Basta que queiramos realmente crescer juntos. Nunca sermos rivais em nada, mas somar, dividir e crescer. Essa é a minha meta e creio que seja a sua também. Vamos hoje ao nosso vídeo com a consulta da comissão à Corte sobre direitos sindicais e do trabalho no mundo dos direitos humanos na América. Veja, no dia 31 de julho de 2019, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos apresentou na Secretaria da Corte Interamericana de Direitos Humanos um pedido de parecer consultivo a fim de que o tribunal interprete e determine o alcance das obrigações dos Estados conforme o sistema interamericano sobre as garantias da liberdade sindical, sua relação com outros direitos e a sua aplicação desde uma perspectiva de gênero, de acordo com o artigo 64.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos.
Em conformidade aí com o artigo 73 do regulamento da Corte Interamericana, todos os interessados estão convidados a apresentar opinião escrita sobre os pontos submetidos à consulta, ou seja, a sua entidade já pode participar. A opinião consultiva ela é um meio que a Corte interpreta dispositivos da Convenção Americana a partir de perguntas feitas pelo solicitante e de formação de normas jurisprudências, por exemplo, sobre temas em questão. A nível de Brasil, o protocolo adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais é o Protocolo de São Salvador, concluído em 17 de novembro de 1988, lá em São Salvador, El Salvador, e está plenamente ratificado aqui no Brasil pelo Decreto 3321 de 99. Assim, no Brasil, não há dúvida de que essa consulta ela é relevante, tanto pela quantidade de entidades sindicais que existem, pelas dúvidas sobre significados e alcance de liberdade sindical pelas últimas também reformas trabalhistas e decisões contra os sindicatos, bem como pela baixa percepção que as entidades têm da atuação do Sistema Interamericano de Direitos Humanos sobre a matéria. Vê-se muito aí para a OIT, mas não entram muito nesse sistema. Relembrando ainda aí que as duas últimas conferências internacionais do trabalho da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, inclusive eu estive lá como assessor técnico, lá nas Nações Unidas, elas inseriram o Brasil na lista suja de países descumpridores das normas que ele prometeu cumprir, algo que foi confirmado novamente no relatório dos peritos da OIT de 2020, veja, esse ano, que disse aí, eu tenho mostrado gratuitamente nos nossos canais, você pode encontrar, eu tenho um vídeo dissecando aí esse novo relatório. Por isso também é importante estar inscrito no canal e ativar aí os alertas, sininhos e curtidas para que você receba todo dia materiais gratuitos sobre esses temas tão relevantes para a humanidade. Quanto ao protocolo de São Salvador, o protocolo adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais, que esse que a gente falou, foi ratificado integralmente pelo Decreto 3321 de 99, ele trata claramente dos direitos trabalhistas e sindicais. Veja que dos artigos 6º ao 8º, o tema é tipicamente sobre relações oriundas ou decorrentes das relações de trabalho. Para que você não tenha dúvidas e melhor compreenda as afirmações e questionamentos da solicitação da Comissão Interamericana à Corte, e assim observe o que dispõe a literalidade de cada um dos artigos que eu estou falando, eu vou mostrar aqui para você. Por exemplo, o artigo 6º fala de direito do trabalho. Diz que toda pessoa tem direito ao trabalho, o que inclui a oportunidade de obter os meios para levar uma vida digna e decorosa através do desempenho de atividade lícita, livremente escolhida ou aceita. Também diz que os Estados partes comprometem-se a adotar medidas que garantam plena efetividade do direito ao trabalho, especialmente as referentes à consecução do pleno emprego, à orientação vocacional e ao desenvolvimento de projetos de treinamento técnico profissional, particularmente os destinados aos deficientes. Os Estados partes comprometem-se também a executar e a fortalecer programas que coadjuvem o adequado atendimento da família a fim de que a mulher tenha real possibilidade de exercer o direito ao trabalho. No artigo 7º fala de condições justas, equitativas e satisfatórias aí ao trabalho e fala exatamente que os Estados partes, no protocolo, eles reconhecem que o direito ao trabalho, a que se refere esse artigo que a gente falou, eles pressupõem que toda pessoa goze desse direito em condições justas, equitativas e satisfatórias, para que esses estados eles têm que garantir, principalmente pelas legislações internas, de maneira particular, por exemplo, remuneração que assegure no mínimo a todos os trabalhadores condições de subsistência digna e decorosa, para eles e para suas famílias, um salário equitativo e igual trabalho, para uma remuneração nos mesmos moldes, né? O direito de todo trabalhador de seguir a sua vocação, de dedicar-se à atividade que melhor atenda às suas expectativas e a trocar de emprego de acordo com a regulamentação nacional pertinente. O direito do trabalhador e a promoção ou avanço no trabalho, para o qual serão levados em conta as suas qualificações, competência,
a probidade, o tempo de serviço e também estabilidade dos trabalhadores em seus empregos, de acordo com as características das indústrias e profissões e com as causas de justa dispensa, logicamente. Nos casos de demissão justificada, o trabalhador terá direito à indenização ou à readmissão no emprego ou a quaisquer outros benefícios previstos pela legislação nacional. Também tem que ter segurança e higiene no trabalho, proibição de trabalho noturno ou atividades insalubres ou perigosas para os menores de 18 anos, em geral aí, de todo trabalho que possa pôr em perigo a sua saúde, segurança ou moral. Veja que nos casos dos menores de 16 anos, a jornada de trabalho deverá subordinar-se às disposições sobre ensino obrigatório e em nenhum caso poderá constituir impedimento à assistência escolar ou limitação para beneficiar-se da instrução recebida. Também tem que ter limitação razoável das horas de trabalho, tanto diárias quanto semanais, e as jornadas serão de menor duração quando se tratar de trabalhos perigosos, insalubres ou noturnos. Ainda dispõe o protocolo que tem que ter repouso, gozo do tempo livre, férias remuneradas, bem como pagamento de salários nos dias feriados nacionais. Veja, no artigo 8º dos direitos sindicais fala aí que os estados partes garantirão direito dos trabalhadores de organizar sindicatos e de filiar-se ao de sua escolha para proteger e promover os seus interesses. Como proteção desse direito, os estados-parte permitirão aos sindicatos formar federações e confederações nacionais e associar-se às já existentes, bem como formar organizações sindicais internacionais e associar-se às de sua escolha. E os estados-parte também permitirão que os sindicatos, federações e confederações funcionem livremente. Garante-se o direito de greve. Diz aí que o exercício dos direitos enunciados ele só pode estar sujeito às limitações e restrições previstas pela lei que sejam próprias de uma sociedade democrática e necessárias para salvaguardar a ordem pública e proteger a saúde ou a moral públicas e os direitos ou liberdades dos demais. Os membros das Forças Armadas e da Polícia, bem como de outros serviços públicos essenciais, eles devem estar sujeitos às limitações e restrições impostas pela lei. E também dispõe o protocolo que ninguém poderá ser obrigado a pertencer a sindicato. Depois de ver e sentir que os direitos do trabalho não são uma jabuticaba brasileira, como disse um certo político em 2019, vamos ao documentário, e aí é essa lógica do documento oficial da comissão à corte. Relembre que a CIDH ela é um órgão principal e autônomo da Organização dos Estados Americanos, encarregado da promoção e proteção dos direitos humanos no continente americano. Ela é integrada, isso é a comissão, por 7 membros independentes que atuam de forma pessoal e tem a sua sede em Washington, lá nos Estados Unidos. Ela foi criada pela OEA em 1959 e juntamente com a Corte Interamericana de Direitos Humanos, instalada em 1979, e é uma instituição do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. Já a Corte, ambas são CIDH, ali era a Comissão, agora a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela é uma instituição judiciária autônoma, cujo objetivo é a aplicação e a interpretação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. A Corte exerce as suas funções em conformidade com as disposições da Convenção e do Estatuto próprio. O tema do documento da Comissão para a Corte, que a gente vai falando hoje, ele é a solicitação de parecer consultivo à Corte Interamericana de Direitos Humanos, com o subtítulo Alcance das obrigações dos Estados no âmbito do sistema interamericano sobre as garantias à liberdade sindical, sua relação com outros direitos e sua aplicação com uma perspectiva de gênero. O documento tem 19 páginas e está dividido em 5 partes. É bem organizadinho, né? Tem lá a primeira parte, a introdução e o objeto. A segunda parte, considerações gerais e pronunciamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre
a liberdade sindical e os direitos trabalhistas, quer dizer, ela não vai se fazer de rogada, ela vai fazer a parte dela ainda tendo que perguntar à corte, mas ela diz. E o terceiro traz um contexto sobre esse exercício da liberdade sindical aqui no continente americano. O quarto traz as mulheres no mercado de trabalho e nos sindicatos. E o item 5 traz as consultas específicas. Segundo a formatação da CIDH, cada parágrafo é numerado para facilitar eventuais citações, análises e respostas, e a comissão ela inicia destacando o cabimento de tal tipo de solicitação à Corte, com base na Convenção Americana sobre Direitos Humanos e no regulamento da Corte, exatamente dizendo que é possível que ela faça essa consulta e não apenas quando haja algum litígio, né? Em seguida, ela parte de reconhecimentos muito importantes, dizendo, por exemplo, que a liberdade sindical e a liberdade de associação são direitos humanos fundamentais que, juntamente com o direito de negociação coletiva, reunião e greve, formam o núcleo básico para proteger e promover o direito ao trabalho e a condições justas e satisfatórias para exercer. Ela dispõe que, para a OIT, os direitos de sindicalização e de negociação coletiva são habilitantes e permitem promover a democracia, uma boa governança do mercado de trabalho e também condições de trabalho dignas. Destaca que o desenvolvimento do conteúdo do direito do trabalho é fundamental para fortalecer os sistemas econômicos e sociais e com base em um enfoque de direitos com importância vital para a garantia e desfrute de outros direitos humanos e, logicamente, o desenvolvimento autônomo da pessoa. Eles já destacam que isso inclui a existência de um sistema que garanta a cada trabalhador o acesso ao emprego digno e não ser privado injustamente desse tal emprego. A Corte e a Comissão já tiveram a oportunidade de conhecer assuntos relacionados ao conteúdo de alguns desses direitos e liberdades fundamentais em determinados contextos. Por exemplo, aí a Corte Interamericana expressou em um parecer consultivo que os sindicatos, como entidades coletivas, podem ser sujeitos de direitos perante o sistema interamericano e, portanto, reclamar de violações específicas desses direitos. Do mesmo modo, referiu-se ao conteúdo do direito ao trabalho como um direito protegido pelo artigo 26 da Convenção Americana, a respeito do qual os estados têm obrigações específicas. E também teve a oportunidade de discutir esses temas por meio dos seus diferentes mecanismos. Por exemplo, em abril de 2016, entre esse período e dezembro de 2017, foram realizadas 5 audiências sobre direitos sindicais nas Américas. Foi no Peru, México, Argentina, Brasil e Estados Unidos. Nelas foram considerados assuntos de regressividade em reformas trabalhistas, a criminalização de dirigentes sindicais e hostilidades contra os dirigentes, mecanismos, por exemplo, utilizados para impedir o desenvolvimento de sindicatos livres e independentes, a intervenção em diversos sindicatos, a estigmatização e a perseguição de juízes do foro trabalhista e de advogados ligados à defesa dos trabalhadores, entre outros temas. Em 2018, a CIDH recebeu informação sobre restrições ao exercício da liberdade sindical, do direito de manifestação e do direito de greve, e sobre a criminalização do protesto do continente americano, com enfoque no Brasil, Colômbia, Chile, Honduras, Argentina e Costa Rica. Veja que o ponto é forte, né? E, apesar disso, ainda não há critérios claros sobre as obrigações específicas dos estados relacionados à liberdade sindical, incluindo os direitos à negociação coletiva e à greve, e nem sobre a sua interdependência direta com as condições justas e equitativas do trabalho. Tampouco se determinou com especificidade as garantias que os estados devem oferecer quando atuam como empregadores ou quando existem outros atores envolvidos, como empresas privadas, organismos internacionais ou organizações sem fins lucrativos exercendo esse papel. Levando em conta aí, além disso, que
histórica e tradicionalmente, os direitos sindicais e trabalhistas eles foram entendidos a partir de uma visão que dá força de trabalho masculino e o desenvolvimento de normas sobre as obrigações do Estado para garantir o princípio da igualdade e não discriminação das mulheres nesse âmbito é de suma relevância para a proteção de seus direitos trabalhistas, né? Nesse sentido, o objeto da solicitação é que se realize uma interpretação conjunta de várias normas interamericanas-chave sobre as obrigações dos Estados em relação ao exercício da liberdade sindical, a negociação coletiva e a greve como parte dela, enquanto catalisadores da proteção de direitos trabalhistas, bem como a interpretação dessas normas com base em um enfoque de gênero, veja, muito importante, em contexto de práticas antissindicais, desemprego, desvalorização dos salários, precarização laboral, discriminação e violência de gênero contra mulheres no trabalho, impactos laborais pelo uso intensivo de novas tecnologias no continente, é pertinente e oportuno que a Corte Interamericana desenvolva esses temas e ofereça uma orientação aos Estados para o adequado cumprimento das suas obrigações. A Corte e a Comissão ela reserva a possibilidade de formular suas próprias considerações sobre as perguntas que ela vai apresentar à Corte, né, à Comissão, e ela vai dispor sobre o trâmite dessa solicitação de parecer consultivo no prazo para receber as contribuições de órgãos da OEA, dos Estados-membros, da sociedade civil, dos sindicatos, do setor acadêmico e de outros participantes. Vejam que, independentemente da posição da Corte, a Comissão ela não se esquivou de manifestar a sua posição sobre cada um dos pontos que ela pergunta, tomando como base aí decisões da própria Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ela vai colocando no parecer e transmitindo as jurisprudências já passadas, né? Adiante, a comissão apresentou o contexto do exercício da liberdade sindical no continente americano. Ela adentrou ainda na situação das mulheres no mercado de trabalho e nos sindicatos, para, ao final, fazer as consultas específicas à Corte Interamericana de Direitos Humanos, lá pelo item 69, nas alíneas A até o F. Você vê o tanto de perguntas que tem. Assim, depois que a CIDH considera que para que os Estados possam enfrentar os desafios relacionados à realização da liberdade sindical no contexto regional e, em especial, em relação aos seus efeitos sobre as condições de trabalho, a igualdade de gênero e ao uso das novas tecnologias nesse âmbito, é oportuno que se elaborem e especifiquem os padrões que devem observar e as ações que devem executar segundo as normas interamericanas de direitos humanos, ou seja, não pode correr solto. Isso se torna mais importante ainda se sustenta que o exercício da liberdade sindical é um direito que dinamiza e ajuda a garantir condições justas e equitativas de trabalho. Daí que também se entenda que assegurar a participação ativa das mulheres nesse processo é essencial para a promoção da igualdade de gênero no mundo do trabalho. E aí ela questionou, né? O que ela questionou diretamente? Levando em conta que o artigo 45, as alíneas C e G da Carta da OEA e os princípios e direitos fundamentais do trabalho reconhecem a liberdade sindical e os direitos à negociação coletiva e à greve como parte dos direitos dos trabalhadores para o alcance de uma ordem social justa, desenvolvimento econômico e verdadeira paz. Qual o alcance das obrigações dos Estados no que se refere às garantias dos processos de formação de sindicatos e em seus procedimentos de eleição e governo interno, por um lado, e nos processos de negociação coletiva e greve, pelo outro, à luz dos artigos 15, 16, 25 e 26 da Convenção Americana, do Protocolo de São Salvador e da Declaração Americana. Outra pergunta que eles levantam é: que ações devem os Estados executar para verificar a realização desses direitos em cumprimento às suas obrigações de progressividade? E nesse contexto normativo, que procedimentos devem os Estados adotar
para identificar e eliminar os principais riscos que impedem a sua realização na região, levando em conta a natureza e a condição do órgão empregador, por exemplo, a administração pública, a empresas públicas, empresas privadas, organismos internacionais e organizações sem fins lucrativos. Outra pergunta, à luz dos artigos 16 e 26 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e o 22º da Declaração Americana e 8.1 do Protocolo de São Salvador, como se manifesta a relação entre a liberdade sindical, a negociação coletiva e a liberdade de associação? Eles perguntam também que se infere alguma consequência jurídica dessa relação sobre os conteúdos do direito ao trabalho e as suas condições justas e equitativas, à luz dos artigos 26 da Convenção Americana, 14 da Declaração Americana, 6 e 7 do Protocolo de São Salvador e os princípios e direitos fundamentais no trabalho. É possível permitir, de maneira geral, que as proteções estabelecidas pela legislação possam ser revogadas em pejos por meio de negociação coletiva? Outra pergunta, que especificidades devem ser levadas em conta quando esses direitos são exercidos pelas mulheres? À luz dos artigos 13, 15 e 26 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 4 e 21 da Declaração Americana e 8.1 do Protocolo de São Salvador. Como se manifesta a relação entre a liberdade sindical, a liberdade de expressão, o direito à greve e o direito à reunião? Infere-se alguma consequência jurídica dessa relação nos conteúdos aí do direito ao trabalho e as suas condições justas e equitativas, à luz dos artigos 26 da Convenção Americana, 14 da Declaração Americana, 6 e 7 do Protocolo de São Salvador e os princípios e direitos fundamentais do trabalho? Outra, que especificidades devem ser levadas em conta quando esses direitos são exercidos por mulheres? Ainda, de que maneira se aplica o direito da mulher de ser livre de toda forma de discriminação e violência, de acordo com os artigos 4F e 6A da Convenção de Belém do Pará? Também o 1.1 e 24 da Convenção Americana, o 3º do Protocolo de São Salvador e o 2º da Declaração Americana, a interpretação do conteúdo jurídico da liberdade sindical e dos direitos à negociação coletiva e à greve. Nesse contexto aí, qual o alcance das obrigações dos Estados sobre as garantias específicas que se inferem à luz dos artigos 1.1, 2 e 26 da Convenção Americana e dos artigos 2B, 3 e o 5º da Convenção de Belém do Pará, ante práticas de discriminação ou violência no trabalho baseadas no gênero que impedem o exercício desses direitos por parte das mulheres? E já quase no fim das perguntas, qual o papel dos Estados para proteger a liberdade de funcionamento e a autonomia dos sindicatos no âmbito dos artigos 26 da Convenção Americana, 22 da Declaração Americana e 8.1 do Protocolo de São Salvador, e garantir a participação efetiva das mulheres como integrantes e líderes sindicais em cumprimento ao princípio de igualdade e não discriminação? Que aspectos tem a divisão de responsabilidades familiares entre homens e mulheres aí nesse contexto? E a última é qual o alcance das obrigações dos Estados nas garantias específicas que se inferem nos artigos 34G e 44, alíneas B, C e G da Carta da OEA, também o 1.1, o artigo 2 e o artigo 26 da Convenção Americana e os incisos aí 14 e 22 da Declaração Americana para a participação efetiva dos trabalhadores e trabalhadoras por meio do exercício da liberdade sindical, da negociação coletiva e da greve nos processos de formulação
elaboração e avaliação de normas e políticas públicas relacionadas ao trabalho em contexto de mudanças no mercado de trabalho mediante o uso de novas tecnologias. Observe que é muito importante perceber o relatório como a Comissão Interamericana está vendo o contexto sindical que ensejou a consulta. É o contexto sobre o exercício da liberdade sindical no continente. E aí, vamos ver como é esse contexto. Eles percebem que o exercício da liberdade sindical na região, o seu impacto nas condições trabalhistas e no uso de novas tecnologias do trabalho, por exemplo, demarcam que a taxa de sindicalização no continente americano varia entre os países, conforme o banco de dados da OIT, que reúne informações de registros administrativos, registros de organizações de trabalhadores, pesquisas de renda, pesquisas sobre a força de trabalho, estimativas oficiais, registros de inspeções de trabalho e registros de agências de emprego, entre outros, a países com densidade sindical alta, média e baixa na América. No primeiro grupo, com entidades sindicais com mais de 20% de filiados em média, estão a Argentina com 27,7%, a Bolívia com 39,1%, o Canadá com 28,4% e o Uruguai com 30,1%. No segundo grupo, com entidades sindicais com filiação entre 10% e 20% em média, estão o Brasil com 18,9%, o Chile com 17,7%, a Costa Rica com 19,4%, El Salvador com 19%. Já os Estados Unidos aí com 10,3%, o México com 12,5%, o Panamá com 11,9%, a República Dominicana com 11% e a Venezuela com 13%. Já indo para o terceiro grupo, com sindicatos com menos de 10% de filiados em média, estão a Colômbia com 9,5%, o Equador com 2%, a Guatemala com 2,6%, Honduras com 8%, a Nicarágua com 5,3% e o Paraguai com 6,7%. Ainda vai, mas aí o Peru ainda está um pouco menos, com 5,7%. Veja, 2% tinha, né? Os países também apresentam um grau alto, médio e baixo em relação à abrangência de negociação coletiva. No primeiro grupo, com entidades sindicais que abrangem mais de 20% dos trabalhadores, estão a Argentina com 51,8%, o Brasil com 70,5%, o Canadá com 30,3% e o Uruguai com 94,6%. Já no segundo grupo, com entidades sindicais que abrangem entre 10% e 20%, estão o Chile com 17,9%, a Colômbia com 15,7% e a Costa Rica com 10,6%, além dos Estados Unidos com 11,5%. Já no terceiro grupo, com entidades que abrangem menos de 10% dos trabalhadores, estão El Salvador com 5%, Honduras com 5,6% e aí o México com 9,9%, a Nicarágua com 7,6%, o Panamá com 1% e o Paraguai com 0,7%. Até melhorando aí depois o Peru com 4,8%, a Venezuela com 2,5%. Esses estudos sobre o mercado de trabalho também, eles mostram que grandes reduções na densidade sindical são seguidas de um aumento da renda das pessoas com maiores receitas em 75% dos casos, ou seja, uma maior desigualdade. Nos 5 anos seguintes à queda da taxa de sindicalização, a renda das pessoas com maiores receitas aumentou em 1,8%, ao passo que se tornou estável nos anos anteriores à redução da sindicalização. A mesma pesquisa sugere que os impactos da queda das taxas de sindicalização, eles também afetam os trabalhadores. Nos 5 anos seguintes à diminuição da densidade sindical,
constata-se uma queda significativa na participação da receita do trabalho, ao redor de 3%, e um aumento nas compensações relativas das finanças, ao redor de 13%. Há estudos aí que mostram que os sindicatos fortes têm um papel importante no estabelecimento de políticas redistributivas, em virtude aí da ação sindical se destinar a proteger e induzir direitos trabalhistas e sociais fundamentais nos ordenamentos jurídicos nacionais. Outros estudos utilizam a teoria dos recursos de poder para sugerir que entidades sindicais fortes pressionam os elaboradores de políticas públicas para privilegiar medidas redistributivas. Por exemplo, na Colômbia, considerando aí os setores privado e público em 2005, os trabalhadores sindicalizados receberam entre 3% e 5% mais no salário mensal do que os trabalhadores não sindicalizados, e entre 15% e 16% mais quando há salário por hora. Analisando-se aí somente o setor privado, os trabalhadores sindicalizados recebem entre 22% e 27% a mais no salário mensal do que os trabalhadores não sindicalizados, e entre 52% e 56% quando há salário por hora. Em um estudo sobre os sindicatos no México entre os anos de 1980 e 1990, constatou-se que as entidades sindicais negociavam salários maiores para os trabalhadores sindicalizados e que as diferenças a favor dos filiados dos sindicatos crescem conforme o aumento da densidade sindical. A desigualdade salarial entre trabalhadores sindicalizados é significativamente menor do que entre trabalhadores não sindicalizados. Esse estudo também mostra que os sindicatos impactam positivamente os benefícios para os trabalhadores sindicalizados, o que inclui serviços privados de saúde, gastos de transporte, benefícios de pensões e gastos de educação para dependentes. Inclusive, observam-se maiores índices de capacitação para trabalhadores sindicalizados de até 300%. Uma pesquisa recente que abrange os anos 2005 a 2014 mostrou que os trabalhadores sindicalizados no México têm condições menos precárias do que os não sindicalizados. Considerando os trabalhadores que pertencem a uma entidade sindical, as mulheres estão em condições menos precárias, ao passo que as filiadas a algum sindicato estão em condições mais precárias que os homens na mesma situação. Por sua vez, aí, você pensar nisso, né? No Chile e na Argentina, trabalhadoras e trabalhadores sindicalizados recebiam maiores salários em média. Na Argentina, constata-se que a cobertura por convenção coletiva aumenta os salários, principalmente na parte baixa da distribuição de renda. A fixação dos salários mediante a negociação coletiva, ela tem um efeito redutor nas lacunas de desigualdade salarial e igualador ao provocar a diminuição da variação e dos coeficientes entre 10% com maiores salários e os 50% com menores salários. Além disso, também se constata uma desigualdade salarial mais baixa entre os trabalhadores filiados a uma entidade sindical. Isso é um marco muito importante. No Brasil, um estudo sobre a relação entre os salários e as taxas de sindicalização mostra que os trabalhadores sindicalizados receberam 11% mais do que os não sindicalizados em 1992 e 7% mais em 1995. Do mesmo modo, o relatório do Economic lá do EPI afirma que a queda das taxas de sindicalização desde os anos 70 alimentaram o crescimento da desigualdade e dificultaram o progresso econômico da classe média nos Estados Unidos. As pesquisas do Instituto mostram que os sindicatos têm fortes efeitos positivos
nos salários dos trabalhadores e trabalhadoras, porque estabelecem padrões para indústrias inteiras. Também os sindicatos ajudam a promover a equiparação entre as ocupações, porque aumentam proporcionalmente mais as remunerações dos trabalhadores que têm salários baixos e médios. Isso no estudo dos Estados Unidos, né? Os sindicatos ajudam a equiparar os salários de trabalhadores que exercem as mesmas atividades. Os sindicatos, historicamente, organizam os trabalhadores com salários médios para diminuir a desigualdade, porque ele tenta aproximar suas condições às daqueles que percebem salários maiores. E o impacto do aumento e desses aumentos salariais é maior para os trabalhadores que recebem salários mais baixos, com um grau de escolarização menor, como pessoas afro-americanas e latinas. Em relação à remuneração das trabalhadoras e dos trabalhadores, esse estudo dos Estados Unidos, lá do EPI, revela que os trabalhadores com o mesmo grau de educação, ocupação e experiência recebem salários 13,2% maiores quando trabalham em fábricas com sindicatos, em comparação com aqueles que trabalham em fábricas sem sindicatos. Também os sindicatos aumentam a remuneração dos trabalhadores porque ajudam a fazer cumprir as normas trabalhistas. É outro ponto destacado lá nos Estados Unidos. Ainda que a densidade sindical é grande, quando essa densidade é grande, as trabalhadoras e os trabalhadores não sindicalizados também recebem salários maiores. Veja que o relatório lá do EPI nos Estados Unidos também menciona que os sindicatos atuam em benefício das mulheres e dos afro-americanos. Segundo a análise dos dados sobre o mercado de trabalho, os sindicatos contribuem para aumentar o salário das mulheres, sendo que os salários por hora das trabalhadoras sindicalizadas, eles são 9,2% mais altos do que o das não sindicalizadas com características comparáveis. Veja, quando os sindicatos estabelecem parâmetros iguais para todos os trabalhadores em uma fábrica, ajudam a reduzir a diferença salarial entre as pessoas brancas e as de origem afro-americana ou hispânica. Isso no estudo dos Estados Unidos demarcando. Levando em conta que a negociação coletiva como parte da liberdade sindical tem impacto direto nos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras como um meio democrático para estabelecer as condições de trabalho, sua proteção e o seu alcance, eles assumem um papel da maior importância no cenário de mudanças que vem ocorrendo no mercado de trabalho em âmbito global e regional. O paradigma do contrato por prazo indeterminado, que embasou a elaboração da legislação trabalhista, foi enfraquecido, isso marca aí, pelo avanço de outras formas contratuais, em geral com um grau de proteção mais baixo, como os contratos temporários e por prazo determinado. Conforme aí constata o relatório lá da CIDH, em 2016, na América Latina, há países com elevado número de trabalhadores nessas modalidades contratuais, como o Peru, mais de 60% dos trabalhadores com contratos temporários. Você viu? Tudo baixo lá no Peru, não é? Equador, mais de 50%. Chile, 37,6% com contratos por prazo determinado. El Salvador, com 28% com contratos temporários. E também há outros países com menos contratos dessa natureza, como a Argentina, tem só 9,8%. O Brasil, por enquanto, né, aproximadamente 5%, porque com essas deformas, né, isso tende a aumentar. E o México com 10%. Outro aspecto que exerce influência no mercado de trabalho e na vida dos trabalhadores é a qualidade dos empregos gerados. Os empregos de qualidade são associados aos empregos formais e assalariados, em que há uma maior segurança de ganho e respeito aos direitos trabalhistas. Os empregos de pior qualidade, eles são associados aos empregos informais
e ao trabalho por conta própria, em que as condições de trabalho são inseguras. Veja, quem está dizendo isso é a própria CIDH, a comissão. Os dados da composição urbana na América Latina e no Caribe mostram o maior crescimento do emprego por conta própria e a menor geração de empregos no setor formal e assalariado. Segundo a OIT, houve uma diminuição nos trabalhos do setor formal e assalariado de 65,3% em 2013 para 63,4% em 2016. Em contrapartida, o trabalho por conta própria aumentou de 21,4% em 2012 para 23,6% em 2016. A análise da geração de emprego também mostra a criação mais intensa de postos de trabalho nas atividades por conta própria. Do mesmo modo, deve-se destacar que os avanços da robotização, da automatização e da inteligência artificial na América Latina, embora o ritmo mais lento do que na Europa e nos Estados Unidos, vem provocando profundas transformações e impactos no mercado de trabalho com efeitos ainda incertos na vida dos trabalhadores, como a criação ou extinção de postos de trabalho, as qualificações necessárias para executar novas tarefas e o aumento de acordos alternativos de trabalho. Nesse contexto, cabe ressaltar que a OIT recomenda que se revitalize a representação coletiva, levando em conta o diálogo social como um bem público, para que as organizações de trabalhadores e empregadores fortaleçam a sua legitimidade representativa mediante técnicas de organização que sejam inovadoras, que cheguem aos que estejam envolvidos em novos modelos empresariais, inclusive por meio do uso de tecnologia. Recomenda também que essas organizações recorram ao seu poder de convocação para levar diversos interesses à mesa de negociação, além de enfatizar a igualdade de gênero, recomendando aos governos, aos empregadores, às organizações de trabalhadores e às organizações de empregadores que defendam de maneira ativa uma representação maior da mulher e que prestem seu apoio sob essa medida, né? Então também tem questões de restrições de atos sindicais, antissindicais, né? Muitas situações difíceis, mas que para o vídeo de hoje, como acho que está bem interessante para quem é da área, ver as importâncias do que está acontecendo, a gente vai fazer um vídeo subsequente para trazer essas questões, como é que está, por exemplo, na América Latina, a prática de condutas antissindicais, já que nesse vídeo a gente mostrou qual era o papel, não é, do sindicato, o que os estudos têm mostrado, não é? E qual o impacto social que ele tem, a importância dele dentro desse sistema. É lógico, né, que no próximo vídeo nós vamos apresentar para você qual era a posição, já que a comissão está fazendo perguntas à Corte Interamericana de Direitos Humanos, qual é a posição dela, comissão. E nesse outro vídeo a gente já vai trazer como é que está aqui a nível de condutas antissindicais nesses estudos que ela apresenta. Então, obrigado por estar conosco até aqui. Acompanhe, se inscreva, compartilhe, comente, se envolva. Obrigado, até a próxima.